Capítulo 6, primeira prioridade: o sangue de Jesus, festa, a Páscoa do Senhor. Esta festa era um tipo da morte de Cristo, seu sacrifício e o sangue de Jesus, que era tão precioso diante de Deus, foi escrito antes de Deus ter feito a terra. A linhagem de Deus e sua família é o sangue de Jesus, o fio da história da redenção de Deus em toda a Bíblia, seu plano. A libertação dos filhos de Israel foi possível quando o sangue foi aspergido nas ombreiras e na verga da porta, uma cobertura para que o destruidor passasse pelas casas e não matasse o primogênito de cada família. Nossa grande Páscoa foi providenciada quando Jesus aspergiu seu sangue sobre os livros no céu para cobrir nossos pecados, para que pudéssemos ser aceitáveis a Deus e fazer parte de sua família eterna. A primeira das prioridades de Deus que Gabriel me deu foi a respeito do sangue de Jesus, e a primeira na lista dos 7 dias especiais anuais do Senhor foi a Páscoa do Senhor. Segunda prioridade: comunhão com os irmãos e comunhão com Deus, a festa dos pães asmos. Esta festa deveria ser celebrada a partir do dia seguinte à Páscoa, quando Jesus providenciou a libertação do pecado pelo seu sangue. Deus imediatamente providenciou uma cobertura para nossos pecados, não uma desculpa do pecado, mas uma provisão para que pudéssemos ser aceitos por Ele. O fermento é um tipo de pecado, e no festival eles deviam comer pão asmo, representando o pecado perdoado. Sob a nova aliança, o pão fermentado foi usado porque Deus proveu a justificação. Em vez do pecado, falha e fracasso, Deus vê através da cobertura que Ele forneceu santidade, isenção de culpa e perfeição. Aqueles que escolhem a rebelião e a idolatria saem voluntariamente de debaixo de sua cobertura. Aqueles que escolhem obediência em vez de rebelião, voluntariamente permanecem sob sua cobertura, porque escolhem amar e servir a Deus acima de si mesmos e acima do desejo de pecar. Hebreus capítulo 10, versículo 14 ao 17. Porque por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Terceira prioridade: Jesus está vivo. A festa de Israel, o festival dos primeiros frutos. Gabriel disse que esta festa representa a ressurreição de Jesus e sua vida. Ele não apenas está vivo, mas já está escrito no livro de Deus que nós, que somos dele, o seguiremos na grande ressurreição. Está no grande coração de Deus. A promessa do Espírito Santo é a festa, o festival de Pentecostes. A vinda do Espírito Santo no Pentecostes não é algo que foi uma reflexão tardia na mente de Deus. Ele tinha tudo isso planejado antes de fazer a terra. A palavra Pentecostes significa simplesmente 50.
Foram 50 dias depois da Páscoa. Quando Jesus disse aos discípulos que ficassem em Jerusalém, não foi apenas uma coincidência, era o plano de Deus se desenrolando, e exatamente 50 dias depois da Páscoa. Algo novo e poderoso aconteceu. Na festa da Páscoa, eles eram como talos individuais de trigo diante do Senhor. Quando os discípulos estavam todos reunidos em um lugar em Jerusalém, eles eram indivíduos, não houve mistura, ainda não era uma igreja. A respeito da festa de Pentecostes, Deus estava dizendo, abro aspas, pegue o grão, moa-o em farinha e transforme-o em pão. Ponha um pouco de fermento nele, porque a igreja nunca ficará sem pecado ou mal nela. Fecho aspas. Deus o cobriu, mas na parte debaixo da cobertura, onde você mora, o pecado muitas vezes surge. Ele cobre sua igreja, mesmo que o pecado, representado pelo fermento, esteja presente pelo seu espírito e pelo poder do sangue vital de Jesus, ele a purifica. Com isso ele estava dizendo, abro aspas, eu quero que você moa o trigo e transforme-o em farinha e faça alguns pães. Faça uma unidade forte que é chamada de meu corpo de crentes, em vez de ter crentes individuais e separados. Meu corpo está indo para se unir pelo poder do Espírito Santo. Vai ser mesclado como um. Não é como algumas pessoas pensam, um corpo perfeito. Então coloque o fermento porque tem que representar a igreja como ela é. Fecho aspas. Não estou desculpando o pecado. Estou feliz que Deus tenha feito provisão para nós, apesar disso, porque seu plano era cuidar de todas as coisas. No grande plano de Deus, o batismo com o Espírito Santo está disponível para todos os seus filhos e é necessário para nos ajudar a ser e a fazer. O Espírito de Deus deve estar em todos nós e não pode ser apagado. O fluxo do poder do Espírito Santo nunca deve ser retido. Em 1 Tessalonicenses 5:19 está escrito: não extinga, não suprima ou subjugue o Santo Espírito. O batismo com o Espírito Santo nos dá poder para ser como Jesus. É uma parte vital do plano de Deus. Você não pode apagá-lo. Ele está lá. Está resolvido para sempre. Quinta prioridade. Vão dizer ao mundo, comparando com a festa das trombetas. Depois do dia de Pentecostes, foi a festa das trombetas, quando as pessoas se reuniam para anunciar o som, e nós também temos a mensagem para anunciar as boas novas. Vamos sair onde as pessoas não conhecem Jesus, ser a voz da trombeta e levar as boas novas que Jesus salva. O trabalho dele está feito. A notícia é boa. Você pode vir agora. Cristo derrotou o diabo. A batalha acabou e podemos sair com as trombetas. Por isso que ele quis dizer quando disse: receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8.
Sexta prioridade: a expiação eterna, focalizando o dia da expiação. A festa da expiação era um lembrete de que o tempo de graça de Israel havia expirado e que sua cobertura precisava ser renovada. Era a época do sacrifício anual do pecado. Era o tempo em que Deus revisava todas as acusações contra o homem a cada ano, e ele ficava sem esperança e desamparado diante do olho de Deus que tudo vê. Por essa razão, o homem recebeu certas orientações baseadas em completa obediência para que ele ganhasse um alívio durante esse tempo de exposição. Essa cobertura anual pelo pecado nunca poderia tornar as pessoas perfeitas, mas lhes daria mais um ano de liberdade condicional. Levítico capítulo 23, versículo 27. Quando nascemos de novo e o Espírito Santo de Deus nos dá uma nova vida do céu, nossa liberdade condicional não apenas expira, ela é cancelada. A cobertura não é apenas renovada, é uma cobertura eterna através do sacrifício de Jesus. E quanto àqueles que pecam, que se retiram da cobertura da proteção de Deus, assim como Deus providenciou um caminho sob a antiga lei, Ele os abriu hoje, e esse caminho é o arrependimento e um retorno à comunhão, pois não há outro sacrifício, nenhum outro caminho. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 9. Mas, se confessarmos nossos pecados a Ele, podemos confiar nele para nos perdoar e nos purificar de todo mal. E é perfeitamente apropriado que Deus faça isso por nós, porque Cristo morreu para lavar nossos pecados. Sétima prioridade: a volta de Jesus, em comparação à festa dos tabernáculos. O desejo de Deus é que vivamos com Ele para todo o sempre. Este festival foi uma celebração totalmente alegre. No primeiro dia, o povo deveria construir os abrigos com galhos de árvores frutíferas carregados de frutas, folhas de palmeira e galhos de árvores frondosas, enquanto se regozijavam diante do Senhor seu Deus. Estes deveriam ser os abrigos onde Deus habitaria com eles. Há muito tempo Deus disse, abro aspas, quero levar você para onde eu estou. Quero viver com você pelo meu espírito, e então quero levá-lo para viver comigo para sempre. Fecho aspas. Isso não foi algo que aconteceu ou que foi decidido por um comitê de teólogos. Ele disse a Moisés para instituir esta festa, porque, abro aspas, eu quero habitar com você. Fecho aspas. E Deus está nos levando para viver com Ele, porque já está estabelecido no céu e vai se desenrolar exatamente da maneira que Deus disse que aconteceria. Temos a certeza de que estamos cobertos pela graça de Deus e que Ele não vê nosso pecado, nossa culpa ou falha, mas nos vê exatamente como Jesus, santos, sem defeito e irrepreensíveis, conforme está em Colossenses capítulo 1, versículo 22. Abro aspas. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte,
para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Fecho aspas. Podemos descansar em sua obra completa. Nossa confiança na completude de seu plano perfeito preparará outros para aquele grande dia, quando ele voltar para nos receber para si. Esta é a última das festas dadas a Moisés, e esta prioridade completará o grande plano de redenção de Deus. Essas festas eram tão importantes para Deus que ele fez Israel ensaiar todos os anos como um símbolo de deixar este mundo para os 7 anos do julgamento da tribulação. Aleluia.